Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu fico impressionado eh, quando eu vejo teólogos cristãos com um conhecimento extremamente elevado, dizendo umas bobagens. Todo teólogo, em sua grande maioria, na verdade, eles deslizam muito no fato de algo que mexe com o ego deles, que é a questão de Israel, do povo israelita e da questão de os judeus, né, Israel ainda ser o povo de Deus. Eles sempre escorregam nisso porque isso mexe com o ego. Então, o que acontece? Eu fico impressionado com como eu vejo teólogos abraçando a teologia da substituição. Então, por exemplo, quando perguntam a ele se Israel ainda é o povo de Deus, eles vão argumentar dizendo que não. E geralmente eles, por exemplo, eles podem usar o texto de Romanos 10, que diz assim: Irmãos, o desejo do meu coração e minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Ou seja, isso pressupõe que Paulo tinha uma preocupação porque eles não eram salvos. No 2, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque a finalidade da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Então, nisso, pelo texto, né, Paulo estava orando para que eles atingissem a salvação. Veja, aqui o verso fala sobre salvação. Ele não fala que em um momento algum Deus deixou de ser de Israel, deixou de ser o filho dele, deixou de ser o povo dele. Se você pegar no próprio Romanos 11, a partir do versículo 26, diz assim: e assim todo Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Aí aqui falamos sobre os judeus. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, ou seja, por causa dos seguidores de Jesus. Mas quanto à eleição, olha só, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Se Deus constituiu como povo de Deus, como filho de Deus, como que Deus vai revogar? Como que eu revogo algum filho meu de ser filho meu? Não tem como. Por mais que ele siga o caminho dele, dentro dele não reflete mais a essência daquilo que eu ensinei, ele não segue mais os meus conselhos, ele não segue mais o que eu direcionei, ele está vivendo em uma outra rotação, mas como que ele deixa de ser meu filho? Não tem como. No dia da herança, no dia final, no dia de ver a herança, ele vai estar lá, independente da rotação, independente da essência que ele está vibrando. Então, assim, uma coisa é salvação. Nisso,
nós concordamos, Jesus. Outra coisa é eleição, outra coisa é eles ainda são o povo de Deus? É óbvio que são. O próprio Deus estabeleceu que são, entendeu? Agora, óbvio que ele constituiu um outro povo também como povo dele, entende? Por meio da nova aliança, aqueles que não eram povo, eu constituí como povo. Só que de modo algum ele rejeitou a primeira aliança. De modo algum ele rejeitou o seu filho primogênito. E na própria alusão de Paulo, ele compara que são ramos brutos, são ramos naturais. É óbvio que eles podem ser cortados, mas... E quando ele fala que eles podem ser cortados, ele está falando de individualidades. Ele não está falando que vai deixar, que a árvore vai deixar de ter ramos naturais. Você está entendendo? É impossível, a árvore sempre vai ter ramos naturais. E ela pode muito bem ter enxertos. Entendeu? Que com o passar do tempo, se funde ao DNA da planta e não há diferença nenhuma dos ramos naturais para os ramos enxertados depois de um tempo. Então, assim, é óbvio que ainda é povo de Israel, mas por uma questão de ego, por uma questão de ignorância, assim como existe um endurecimento em partes na mentalidade dos judeus em ainda não reconhecer Yeshua de modo massivo como Messias, também há um endurecimento na mentalidade cristã de que se acha o novo Israel, de que agora Deus constituiu um novo povo e rejeitou o primeiro povo, entendeu? Rejeitou o ramo natural, que essa árvore não existe mais galhos naturais, sendo que a gente vê aqui no próprio Romanos 11, verso 19, diz que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Por mais que você não esteja vibrando naquela essência, por mais que você não esteja naquela rotação, na essência, né, divina, mas ainda você continua sendo. O fato dele chamar outra pessoa para um outro propósito, para um outro destino, dele constituir povo também, isso só mostra que Deus amou o mundo de tal maneira, entendeu? Ou seja, de que ele amou a todos. Tá bom? Grande abraço.